Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez para uma live. Essa é a 7ª live do ciclo de lives para o Estado laico, com candidatos ao Poder Legislativo que defendem o Estado laico. A gente está fortalecendo essas candidaturas e, no entanto, estamos aqui fazendo esses diálogos para conhecer, inclusive, a região onde eles operam, o que é possível fazer dentro dos seus campos de atuação. O meu nome é Ana Flávia, eu sou coordenadora do Movimento Brasil Laico e eu gostaria de convidar os candidatos a fazerem uma breve apresentação para que a gente possa iniciar, então, com as perguntas. Eu gostaria de começar com a Tereza, por favor, Tereza, do PSOL do Rio de Janeiro, por favor, se apresente para nós. Boa noite. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Tereza Arapium, eu sou candidata, a vereadora pelo PSOL Carioca, Rio de Janeiro. Eu sou a única mulher indígena, que estou vindo nessas eleições de 2020 pelo Rio de Janeiro. Eu nasci na Amazônia, eu sou indígena, nasci na floresta, e estou trazendo da floresta, já moro no Rio de Janeiro há 27 anos, faço essa conexão lá e cá, e estou trazendo para o Rio de Janeiro os saberes dos povos originários, para melhorar a vida desse nosso povo, nossos parentes, e dos excluídos do Rio de Janeiro, que precisam, sim, de muito apoio. E nós estamos aí numa campanha que está sendo feita com voluntários, um coletivo de parentes, que quando eu falo parentes são indígenas, e também parentes não indígenas, que estão nós todos engajados aí, com muita força, porque nós temos essa campanha política como uma missão, é uma missão para nós, então estamos aí juntos e trabalhando muito, com muita confiança, com muita espiritualidade, porque nós temos objetivos para serem alcançados. Então estamos todos juntos aí nessa missão. Tá certo, muito obrigada, Tereza. Na sequência, Isabel, por favor, se apresente brevemente. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Quero começar parabenizando pela iniciativa do Movimento Brasil Laico. Acho que estamos precisando muito de discussões como essas e estamos precisando trazer seriamente essa discussão, porque não sei quanto aos outros companheiros e companheiras, mas eu percebo esta ameaça à laicidade do Estado como uma ameaça muito séria, muito presente em nossas vidas, de forma direta e também de forma subliminar, de forma subjetiva. Então, eu sou de Salvador, nasci no interior da Bahia, mas moro em Salvador desde os 7 anos de idade, sou candidata pelo PSB, a uma vaga na vereança aqui, essa cidade, a cidade mais negra fora da África, e sou médica veterinária, servidora pública há 30 anos, e decidi que nós precisamos de mais mulheres na política e de mais mulheres negras, porque a representatividade é praticamente nula neste quesito. Então, eu estou na luta por esta representatividade, mas com bandeiras não só voltadas para o combate ao racismo e ao machismo estrutural, mas também a questão da saúde. Claro, eu sou servidora do SUS, nesse momento também o SUS está agonizando e nós precisamos de candidaturas que não só entendam, compreendam a sua importância, a sua história, como também defendam, estejam dispostas a essa defesa do Sistema Único de Saúde. E essa questão do que a gente vai tratar hoje aqui, eu considero uma linha nevrálgica que precisa urgentemente ser discutida, ser debatida, e nós precisamos nos posicionar fortemente em relação a isso. Então, estou aqui na luta, trazendo
né, essas bandeiras de defesa da mulher negra e do Sistema Único de Saúde, envolvido com uma proposta de cidades saudáveis, porque cidade saudável é uma proposta mais ampliada de saúde, né, que envolve não só a questão saúde, mas envolve meio ambiente também. Então, eu estou nessa luta, e venho nessa luta há 30 anos como servidora, e agora eu estou na luta em um outro campo, um campo político partidário, porque no campo político eu sempre militei desde os meus 14 anos, que eu sou envolvida com política, com Grêmio Estudantil, com Centro Acadêmico, com todo tipo de movimento, porque acho que a política pulsa aqui na veia, né? Sou filha de sindicalista, meu pai fundou os sindicatos rurais aqui no estado da Bahia, na época da ditadura militar, então tenho essa questão no sangue, na veia, na alma e no coração. Então é isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Maravilhoso, excelente. Seja bem-vinda. Dudu Moreira, por favor, se apresente. Boa noite, Ana. Boa noite, Tereza. Boa noite, Isabel. Boa noite também a Paula, que está aqui na parte técnica da nossa live, aí, nos ajudando muito a construir esse momento. Quero agradecer pela oportunidade. Também, né, cumprimentar o Claudiano, que daqui a pouco a gente espera que ele possa estar aqui com a gente também. Então, agradecer demais a oportunidade de ter um tempo de conversa, um momento de diálogo sobre um tema tão importante, que é justamente um Brasil laico. E eu gostaria de dizer que eu sou candidato a vereador em Curitiba, né? Tenho muito orgulho de estar aqui representando o meu partido, o PDT, o legado brisolista, o legado de Jango, o legado de Getúlio, o legado de Darcy Ribeiro, que tanto fez pelos povos, todas as representações dos povos brasileiros. E também gostaria de dizer que nós fizemos nessa campanha uma ideia de uma obrigação moral, porque não existe uma obrigação formal da Justiça Eleitoral para que os candidatos a vereador façam esse tipo de coisa. Mas nós desenvolvemos um projeto municipal de desenvolvimento, inspirado no projeto nacional de desenvolvimento do companheiro Ciro Gomes, o que deu origem a esse documento, que é o Desenvolve Curitiba. Dentro do Desenvolve Curitiba, nós temos 11 capítulos de várias áreas diferentes da cidade, onde nós chamamos pessoas que tenham condição de pensar os problemas que afligem aquele setor da cidade, bem como as potenciais soluções para esses problemas. Entre esses capítulos, nós temos o capítulo da liberdade religiosa. Liberdade religiosa que eu tive a honra de contar com o apoio da mãe Tânia Doiá, a mãe Carol e também meu querido companheiro Maxwell Matoso, que nos ajudaram a pensar, né, principalmente a questão da laicidade, a questão da intolerância religiosa que nós temos no Brasil. E, através dessas conversas, dessas reuniões, uma coisa a mim ficou muito clara. A intolerância, ela precisa ser enfrentada diretamente. Nós precisamos provocar, né, que as pessoas tenham a capacidade de ver, né, de se questionar sobre a importância da pluralidade de cultos, a importância de um Estado laico, e, com isso, fazer o seu próprio pensamento. Mas a primeira missão é a gente provocar esse questionamento. Isso se dá realmente expondo a pauta, nós irmos para o debate mesmo. Então, pautando a Constituição Federal, que traz a garantia formal do direito ao Estado laico, lembrando que a laicidade é importante, porque é um marco histórico de separação entre Estado e religião, seja ela qual for. Então, por isso, o Estado laico é tão importante, e embora formalmente, na Carta Magna do Brasil, nós ainda precisamos garantir a efetividade prática desse conceito laico, do conceito de laicidade. Portanto, contem comigo para isso. É uma honra representar o trabalhismo nessa live cheia de pessoas tão brilhantes que valorizam esse tema. Sem dúvida, é um caminho que nós temos para um melhor convívio harmônico entre a nossa sociedade. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo, Dudu. Excelentes posicionamentos, muito pertinentes com relação às causas que nós defendemos enquanto movimento. E antes de prosseguir com as perguntas, eu só gostaria de avisar quem nos acompanha que o candidato Claudiano, do PT de Lusiânia, infelizmente não vai poder comparecer devido a problemas técnicos na região dele. Ele não conseguiu a internet suficiente para estar aqui presente.
No entanto, de qualquer forma, agradeço por ele ter aceitado o convite, quem sabe numa próxima oportunidade. Muito bem, já que nós tivemos apresentações, agora eu acho que a gente pode seguir com as questões. Muito bem. Só um instante. A primeira pergunta. Nós sabemos que é quase impossível falar de violações do Estado laico sem falar de educação, né, que é a principal ferramenta para a gente conseguir mudar alguma coisa. Em muitos estados e municípios é comum a prática da oração do Pai Nosso nas escolas públicas e privadas, não confessionais. Até mesmo o ensino religioso doutrinário, privilegiando uma religião, muitas vezes acontece nesses ambientes. Nós vemos bancadas evangélicas pelo país tentando impor o ensino do criacionismo e coibir o debate sobre gênero dentro das escolas. A própria BNCC foi afetada por essa interferência religiosa conservadora. Como vereador, como você atuaria para coibir essa interferência religiosa na escola e transformar a educação municipal num instrumento de fortalecimento ao Estado laico, né? E que não seja tão permissivo para essas violações que a gente vê com tanta frequência, né? Não é uma coisa velada, né? É abertamente desta forma que acontece. Então, dessa vez eu vou inverter a ordem. Eu gostaria de começar com o Dudu, sobre o posicionamento dele sobre esse assunto, e na sequência as candidatas. Por favor, Dudu. Obrigado pela oportunidade e pela pergunta, Ana. Eu acho assim, evidente que, como eu já disse na minha primeira intervenção, é evidente que nós temos que combater a intolerância, e combater a intolerância pressupõe também combater a interferência religiosa. Contudo, nós temos que ter em mente, eu sei que a pergunta é o que eu faria para coibir, mas para combater a intolerância, como eu já falei, nós precisamos ter um enfrentamento direto. Então, permita-me deixar de falar em coibir, falar de promoção, de promover. O que nós temos que promover para enfrentar essa intolerância religiosa, essa interferência religiosa dentro das escolas. Então, me parece que a principal ferramenta que nós temos é a tentativa de levar a independência para as unidades educacionais, no sentido de promover autonomia administrativa, autonomia pedagógica, autonomia financeira das unidades educacionais, pois elas, né, tendo isso muito mais fácil de acessar, o orçamento vindo diretamente às direções das escolas, a gente pode imaginar que vai ter uma maior proximidade, né, com a comunidade onde está localizada aquela unidade educacional. Então, quando a gente tenta, através de autonomia administrativa, pedagógica e financeira, que auxilia na aproximação das famílias com o corpo docente, com a administração da escola, me parece que nós vamos ter uma melhor leitura de como aquela comunidade funciona. Então, como eu falei no início, laicidade, basicamente, é o respeito do convívio harmônico entre diferentes. Logo, a escola, enquanto microcosmo de convivência social, como com representações das mais diversas, pessoas de várias etnias, pessoas de vários credos, várias tribos, a escola ela se constitui num papel fundamental para a socialização futura desses jovens. Então, não só na questão do currículo escolar, nós precisamos, você comentou, o ensino de matrizes evangélicas tem acontecido, eu gostaria de expandir esse conhecimento. Que os evangélicos falem, mas que o católico fale também, que a matriz africana tenha a sua voz também dentro do currículo escolar, né? Que o budismo, que o islamismo, enfim, nós tenhamos todas essas representações convivendo harmonicamente entre si. E para isso, um convívio maior entre a comunidade escolar, né, com a comunidade local, me parece que pode ter muitos resultados nesse enfrentamento da intolerância.
Então, eu acho que a gente tem que apostar na promoção de políticas públicas, seja na educação diretamente para a rede pública municipal, mas eu gostaria de ir além. Dentro do nosso grupo de liberdade religiosa, e permita-me, se eu tiver tempo, né, se eu estiver passando do tempo, você fica à vontade para me cortar, Ana. Mas o que eu gostaria de falar é que nós precisamos levar essa conscientização educacional para além dos nossos jovens. Aqui em Curitiba, sempre foi uma tradição nós termos campanhas educativas volantes nas traseiras dos ônibus. Na última gestão, isso deixou de ser uma política pública que ocorre no município para virar um espaço de propaganda da prefeitura. Nós queremos recuperar esse espaço para fazer aquele enfrentamento direto com a intolerância que eu me mencionei no início, né? Porque, imagine só, a gente colocando diversas características de cada religião, o que cada religião pega, o que cada religião entende, né? Diretamente nas traseiras dos ônibus, a pessoa que vai estar atrás do ônibus, no carro, ela vai ser de uma ou outra determinada religião, mas ela vai ser obrigada a ver aquilo. Só dela se questionar, ela não precisa concordar conosco. A função de enfrentar a intolerância é você fazê-lo pensar, é provocar o questionamento. Então, é assim que eu gostaria de trabalhar, né, as campanhas educativas, não só dentro da escola, mas para a sociedade como um todo. E ainda, se me permitir falar rapidamente, nós vamos propor, no dia do ecumenismo, então, no Brasil, a gente vai propor aqui na cidade um ato onde todas as religiões, em praça pública, pois o nosso povo precisa ser testemunha ocular desse bom convívio entre diferentes, lado a lado, nós vamos propor esse dia ecumênico na cidade de Curitiba, para que em praça pública nosso povo perceba a importância de diferentes trabalhando e tendo um convívio harmônico entre si. Essa é a razão da coletividade. Nós não podemos mais continuar nos segmentando, nos fracionando. Isso que levou o nosso país para o brejo. Nós precisamos acabar com essa polarização, começar a biarticular, a ouvir os dois lados e propor, através de método científico, propostas de fato viáveis para os nossos municípios. É assim que eu gostaria de trabalhar a parte da laicidade. Muito bom para o início. Excelentes posicionamentos, inclusive alternativas de aplicação, né, de métodos educativos. Achei muito interessante a sua fala. E eu ia mesmo tocar na questão do ecumenismo, né, como você falou, essa poderia ser uma metodologia para iniciar algumas mudanças estruturais. Realmente, muito interessante. Continuando, então, na sequência... como invertir a sequência, Isabel Guimarães, por favor, o que você, como vereadora, poderia fazer para tentar coibir essa interferência na educação? De que forma trabalhar isso, né, dentro da sua gestão? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer uma observação. Antes de entrar na questão da laicidade do Estado e responder a pergunta, que foi dirigida a pergunta, vocês como vereadores, e eu gostaria que fosse corrigido, vereadores e vereadoras, né? Mesmo porque temos duas mulheres e um só homem, quando a gente generaliza e coloca no masculino, a gente reforça o machismo estrutural. Só uma observação, porque como feminista eu não posso deixar de prestar atenção a linguagem, porque isso é muito importante, né? E, assim, em relação à questão da laicidade, olha, gente, vamos dizer uma coisa, o Estado brasileiro não é laico, me desculpa, está na Constituição, mas ele não funciona dessa forma, porque a gente chega nas instituições, tem crucifixo em cima do coisa lá do judiciário, tem... Sabe, quando éramos crianças, o ensino religioso católico era obrigatório nas escolas, como alguém aí até já colocou do público, eu também peguei isso. Então, eu acho que uma das primeiras questões a serem trazidas é isso, né, que até Dudu colocou um pouco também, que é, de fato, essa laicidade de fato, não apenas no papel, não apenas na Constituição, mas como fazer isso funcionar de verdade. Eu acho que essa é uma discussão que ela precisa ter a capilaridade
do município, porque é aí que tudo começa. Então, no município, vereadores e vereadoras precisam fomentar essa discussão e esse debate dentro das casas legislativas, levar isso, inclusive, para os seus parceiros, companheiros no Estado, dos deputados estaduais e também para os federais. Eu acho que a gente precisa, de fato, começar no município a fomentar essa discussão e questionar isso, porque, de fato, as coisas não acontecem como está escrito, é uma realidade, a gente precisa trazer isso, porque é muito repetido, o Estado é laico, mas não funciona dessa forma, no meu entendimento. A nível de mandato, de vereança, de propostas, veja, eu penso para a educação como eu penso para a saúde, participação popular. Sem participação popular, as coisas tendem a ficarem unilateralizadas ou prevalecer a lei de quem tem mais poder econômico. Então, a saúde, ela funciona através de comissões, de conselhos locais de saúde, conselhos distritais de saúde. Então, a minha ideia é promover a participação popular efetiva, não apenas teórica, mas uma participação popular efetiva, criando núcleos de conselhos de educação nas imediações de cada bairro, ligada a cada grupo escolar, para que essa discussão em termos de como abordar a religião, ela seja algo discutido numa via de mão dupla, não apresentar uma proposta que se impõe a partir da minha percepção, porque, de qualquer forma, a percepção nossa, ela é enviesada pela extrato social em que nós nascemos, pelo nosso nível de escolaridade, ela é enviesada, né, pela a nossa religião, a nossa própria religião para aqueles que a têm, ou mesmo quem não tem, mas ela é enviesada. Então, nós só podemos dar respostas condizentes, democráticas, a partir do momento em que também escutamos, porque político fala muito, eu tenho dito isso nas minhas andanças, a gente precisa aprender a ouvir mesmo o que a população quer, e fazer propostas que sejam locais, porque são realidades diferentes. Salvador, nós temos 2 cidades, e não é só porque é cidade alta, cidade baixa, como todo mundo e turista conhece, não. É 2 cidades em termos de infraestrutura. Tem uma cidade organizada, estruturada, com equipamentos públicos, com a questão imobiliária resolvida, com saneamento básico, e tem uma Salvador dos becos, vielas e favelas, sem saneamento, sem equipamento público, sem sistema de coleta de lixo adequado, sem transporte adequado, e com muita violência urbana. Então, para que a gente possa propor o enfrentamento da intolerância religiosa, que está diretamente vinculada a esta questão da laicidade do Estado, nós precisamos escutar as pessoas, nós precisamos trazer para perto a população. E a minha proposta é de estar dialogando, é algo que eu já estou fazendo, algo que eu sempre fiz ao longo dos 30 anos como servidora da saúde, e algo que eu estou fazendo. O meu negócio aqui é no corpo a corpo, é ir nas comunidades e conversar para escutar o que as pessoas querem, como elas gostariam que políticas de enfrentamento dessa questão, elas fossem levadas como projetos de lei para a Câmara de Vereadores, porque aí depois é outra luta, né? É outra luta com os colegas de vereança para poder aprovar determinadas propostas. Mas essa proposta de criar núcleos de discussão é uma proposta viável e é uma proposta que eu tenho a intenção de fazer valer e de organizar a partir de um mandato. Tá certo. Muito bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela reflexão a respeito da linguagem. Nós fizemos um trabalho sobre isso nos últimos meses, em relação também à linguagem neutra. Acabam sendo vícios de linguagem que é, às vezes, difícil da gente mudar, mas eu realmente agradeço. Essa é uma discussão também pertinente, não para esse momento, mas pensando em questões estruturais, como o patriarcado, enfim, impõe, né, esse tipo de
de gramática, que acaba sendo opressora mesmo, né? Mas, enfim, esse não é exatamente o momento. Gostaria de dar sequência, então, por favor, Tereza, como você pensa em atuar para coibir a imposição, né, a interferência religiosa de uma religião específica, né, dentro das escolas e dos ambientes educacionais? Nilson. Bom, eu acho que o diálogo é fundamental, né? Nós vivemos numa democracia e para ter essa liberdade, o respeito às religiões, é o diálogo entre religiões, né? A gente dialogar, se unir com as religiões, com cada religião e praticar o diálogo, porque na Constituição Federal está, né, que declara a liberdade religiosa. Então, a partir do momento que for aplicado nas escolas, né, a Constituição for obedecida, for realmente praticada, com certeza nós vamos ter muito mais união, né? Porque a religião, ela já foi dominadora, né? Já teve uma religião dominadora. Eu sou indígena, eu tenho crença, né? Eu tenho crença. E quando a religião entrou nas nossas vidas, nas nossas aldeias, ela dividiu, né? Ela dividiu a nossa cultura. E hoje acontece uma violência, porque isso é uma violência, né? Para nós, eu estou falando como indígena, e é uma violência a religião entrar no nosso povo, nas nossas aldeias, exterminar a nossa cultura e prevalecer, né, a outra cultura, a outra religião, cultura mesmo, ser ensinada aos nossos povos e tirado, né, as nossas crenças, que são as nossas raízes. Então, para mim, isso é uma violência. Então, a Constituição de 1988, ela ampara esses nossos direitos das nossas crenças. Só que essas crenças, a nossa espiritualidade, a nossa vivência, dos nossos parentes indígenas, estou falando pelos nossos parentes, que são oprimidos, né? E as nossas crenças não são respeitadas. Então, isso é uma violência que extermina a cultura dos nossos povos e prevalece a do mais forte, né? Que hoje está acontecendo muito isso, e isso é uma violência dentro da cultura indígena. Mas como parlamentar, como vereadora, né, no legislativo, eu acredito em políticas públicas, né? Acredito no diálogo, sempre no diálogo, na democracia, porque não existe nada que não se resolva com o diálogo. Eu acredito muito nessa forma, né, de eventos com todas as religiões, como já participei de vários, do evento interreligioso. É um momento muito de você ver todas as religiões se respeitando. Cada um, né, crenças e religiões, todos juntos e todos respeitando, né, a opinião, o modo de ver, o modo de vivência de cada povo, de cada povo mesmo, de cada religião. Então, eu acredito que, a partir do momento que o que está escrito na Constituição foi ensinado nas escolas e for realmente praticado, aí com certeza nós vamos ter um mundo melhor. A intolerância, né? Esse desrespeito às religiões, eu acho que o racismo, né? O fascismo, o preconceito, ele vai melhorar. Entendeu? E a conscientização dentro das escolas, sempre as famílias fazendo parte da escola,
né? E tendo esse diálogo entre escola e família. E eu acho que isso é muito importante para que a gente viva numa democracia, né? E o respeito às religiões, né? E é isso que eu penso. Muito interessante seu posicionamento. Então, aproveitando, né, pegando um gancho no que você falou, Tereza, eu gostaria de reafirmar aqui, dentro do movimento Brasil Laico, nós acreditamos que quando a gente nega a religiosidade de alguém, a gente nega as origens, independente de qual seja a forma de crer. Nós temos milhares de religiões no mundo, milhares de deuses diferentes para crer, né? Cada religião tem uma forma específica de querer, e para uma religião, a religião do outro não vale. Então, assim, a gente parando para pensar, né? Quando você escolhe uma religião ou não ter, você vai para o inferno de todas as religiões, menos da sua. Não é para a gente parar para pensar? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em diversidade, né, de respeitar a visão de mundo alheia, a gente tem, sim, que parar para se questionar a nossa própria forma de enxergar. Isso é muito importante. Então, dando sequência aqui aos questionamentos pertinentes a esse assunto, eu vou fazer a próxima pergunta. De acordo com uma matéria recente na revista Exame, candidaturas de evangélicos subiram cerca de 32% nessas eleições, um aumento expressivo, né, se me permitem dizer, 32% de candidatos com títulos religiosos, né, pastores, enfim. Para vocês, na opinião de vocês, isso representa algum tipo de ameaça, ainda que direta, à laicidade do Estado? Por quê? Para responder essa pergunta, eu gostaria de iniciar com a Isabel, que ela não foi a primeira a responder nenhuma das questões. Isabel, por favor, o seu posicionamento. É uma ótima pergunta. Obrigada aí, Dudu e Tereza, pelas palavras, né, pela fala, porque a gente vai ouvindo e também vai aprendendo, não é? Uns com os outros. Eu acho muito importante essa troca, principalmente com pessoas de outros estados. Eu estou achando muito interessante essa live, por ter essa oportunidade de estar ouvindo as pessoas de outros estados e aprendendo também com eles e elas. Essa pergunta é extremamente importante. Recentemente foi feita uma matéria aqui no jornal de grande circulação aqui de Salvador, e eu fui uma das candidatas entrevistadas como espírita, e também entrevistaram candidatos de outras religiões, e a pergunta era exatamente, algumas perguntas eram exatamente relacionadas com esse crescimento, né, com essa mistura entre religião e política, como é que eu estava percebendo isso. E eu percebo como uma grave ameaça, sim. Eu iniciei, inclusive, a minha fala aqui na hora da apresentação, falando que eu não sei se as outras pessoas estão acordadas, mas eu estou de olhos bem abertos, eu estou enxergando uma realidade de ameaçadora, sim, nesse exato momento. Como as coisas vão se desdobrar, eu ainda não sei, mas neste momento, a realidade que nós estamos vendo é de um forte avanço de religiões evangélicas, mas a ala fundamentalista, porque é uma coisa muito importante da gente dizer, que a gente não pode colocar os evangélicos num único pacote, isso também é preconceituoso, né? Então existem evangélicos e evangélicos, e o que eu percebo é exatamente o avanço dos evangélicos da ala fundamentalista, da ala que quer impor o seu credo, os seus valores e as suas crenças de qualquer forma. Ele não quer diálogo, eles não querem diálogo, eles querem simplesmente destruir qualquer outra forma de expressão religiosa, qualquer outra prática de expressão religiosa. E eu vejo isso como uma ameaça, e acho que as instituições brasileiras precisam se posicionar, e acho, as instituições jurídicas, inclusive,
Mas acho que as religiões, as demais religiões, e aí eu falo mais diretamente aos espíritas, mas claro que também isso serve para outras religiões, nós precisamos avançar. Há um pudor de se falar, não, mas não se pode misturar religião e política. Religião e política sempre estiveram misturadas. É bobagem isso de dizer que não houve mistura desde lá, a partir do momento em que o imperador Constantino transformou o cristianismo na religião de Roma e criou a Igreja Católica Apostólica Romana, essa aliança começou lá e ao longo da história, e na Idade Média, posteriormente, ao longo da história, essa mistura existe. E é uma questão, como se diz aqui na Bahia, o buraco é muito mais embaixo. Não sei se vocês conhecem essa expressão, o buraco é muito mais embaixo, porque isso está atrelado a sistemas de poder, de domínio, isso está atrelado à luta de classes, isso está atrelado a poder econômico, que usa a questão da subjetividade das pessoas, é um jogo psicológico, inclusive, então é um intrincado, né, de coisas que nós precisamos destrinchar e ter clareza do que nós estamos enfrentando. E as demais religiões também precisam avançar com representatividade, não para repetir e querer impor a sua, porque esse é o grande desafio do político que abraça uma religião, é você legislar pela população em geral e não querer impor aquilo que lhe move, como crença pessoal e privada, na hora de você propor políticas públicas. Mas nós precisamos avançar, inclusive para barrar determinadas propostas que são nocivas à laicidade do Estado, que são nocivas às liberdades democráticas. Então, nós precisamos avançar, sim. Todas as pessoas das diferentes religiões precisam ter representatividade para podermos institucionalmente, legalmente, lutarmos contra essa onda conservadora que vem tomando conta do país, que vem varrendo o país, se utilizando aí essa coisa estranha, que é uma mistura de milícia com política, com tráfico de drogas, com religião misturado e tomando conta aí das periferias das grandes cidades. Então, eu vejo com muita preocupação e acho que todas as instituições deveriam ver isso com muita preocupação e as religiões, em geral, deveriam ver isso com muita preocupação e buscar estarmos lado a lado, né, alinhados numa luta democrática pela representatividade da diversidade religiosa. Eu acho que isso é o que eu penso a respeito desse avanço. E sim, vejo como ameaça, sim. Obrigada. Excelente posicionamento, muito bem lembrado, né? Nós vemos essa ligação, digamos assim, bombástica, né, entre religiosos fundamentalistas e tráfico e milícias. Como eu vou agora direcionar para a Tereza, acho muito pertinente, especialmente na região onde você é candidato, onde essa situação é uma situação tão evidente e deve ser até difícil para você comentar sobre o assunto, pensando se você vai correr algum risco de ser mal interpretada. Mas eu gostaria de ouvi-la com relação a isso, porque tem diretamente a ver com esse crescimento expressivo dessa vertente religiosa nos pleitos. Tereza, por favor, o que você pensa sobre isso aí, no seu contexto? Bom, primeiro, eu acho que essa ameaça, né, da religião realmente existe, porque, tipo, hoje o poder, né, o poder, eu estou no Rio de Janeiro, onde tudo acontece. Então, realmente o que ela falou sobre religião, sobre tudo que ela falou aqui, como é a Isabel, né? E é verdade, nós temos que lutar contra essa invasão, é uma invasão,
né? Uma invasão no Estado, uma invasão é aquilo de poder, né? Que nós estamos enfrentando aqui no Rio de Janeiro, mas, tipo, eu acho que o que nós temos que ver muito é o respeito, né? Os direitos humanos, né? Os direitos humanos do povo do Rio de Janeiro, que hoje não é respeitado, né? Não está sendo respeitado, porque o povo, o Rio de Janeiro está sangrando, o Rio de Janeiro está, né? Então, nós vemos aí um interesse muito grande da religião que está junto com uma mistura, né? De poderes aí, tanto de, como ela falou, da milícia, misturado com a religião. Então, é bem complicada a situação, né? Nós temos que analisar muito antes de tomar qualquer atitude, né? E também fazer essa conscientização e nos fortalecer, né, entre religiões para combater, né, essa força que está tentando invadir, né, a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, a gente como parlamentar, né, tem que ter essa visão, conscientização, conversar com o povo, dialogar, isso é importantíssimo, e conscientizar, porque nós estamos enfrentando uma força muito difícil de combater. Isso nós temos que ter essa consciência, né? Porque cada estado, cada cidade, cada candidato, ele tem uma realidade, né? Então, a nossa realidade no Rio de Janeiro é uma realidade de que nós temos que criar políticas públicas, dialogar e respeitando, né, os direitos das pessoas, que o Rio de Janeiro, nessa pandemia, nós vimos aqui muitas atrocidades, nós vemos aqui todos os dias o desrespeito aos seres humanos. Eu acho que os seres humanos têm que ser respeitados, que não são respeitados. Nós temos o direito à saúde, não tem saúde pública hoje no Rio de Janeiro, não tem saúde pública, muita gente agora na pandemia, sem viram o que aconteceu no Rio de Janeiro. Está dando alguma interferência. Sim. Então, é isso. Precisamos sim esse nosso... Ana, é quando você abre o seu microfone, Ana. Se você deixar... Então, é isso, gente. Tá? Mas é isso que a gente está pensando e vamos propor políticas para ajudar a população. Bom, deu para ouvir a maior parte da fala, né? Foi só no finalzinho, acho que foi a hora que eu estava abrindo para começar a falar e eu estava dando alguma interferência. Mas tudo bem, muito pertinente seu posicionamento também. Agradeço pelas palavras e pensando assim, nesse contexto, né, de uma tensão política tão grande nessa região, realmente exige muita cautela qualquer tipo de proposta que você vai fazer de intervenção nesses departamentos, né? Acho que exige mesmo uma cautela nos posicionamentos, porque a gente nunca sabe quem pode estar nos assistindo no momento, né? Isso é muito compreensível. Portanto, vamos seguir adiante. Por favor, Dudu, qual seria o seu posicionamento em relação a essa questão, esse aumento tão expressivo no número de religiosos com cargos dentro de instituições religiosas, enfim, padres, pastores, e até mesmo a gente pode adequar isso, né? A gente pode fazer o mesmo questionamento sobre militares, né? Qual que é o seu pensamento sobre isso, Dudu? Obrigado pela oportunidade, Ana, e permitam-me respeitosamente divergir um pouco das minhas colegas
mas eu gostaria de provocar uma reflexão nossa aqui. Eu não vejo propriamente como um problema, uma ameaça à democracia, o crescimento de 32% das candidaturas evangélicas no Brasil esse ano. Pelo contrário, eu vejo isso como natural. O que me preocupa, o que me chama a atenção, no ano de 2002, a população evangélica representava 5% da população, e agora, em 2020, 18 anos depois, a gente passar de 20% da população evangélica. Então, a gente tem que se perguntar, ao invés de simplesmente criticar isso, a gente tem que se perguntar que razões levaram a esse processo. Então, Maquiavel ensina que não há vácuo de poder. Eu atribuo, a minha hipótese, melhor colocando, eu atribuo isso justamente à ausência do Estado brasileiro nas comunidades. Porque evidente que nós temos muitas pessoas que vão para a religião, para a sua espiritualidade, para realmente buscar o contato divino. Contudo, tantas outras pessoas, né, elas buscam a religião como uma alternativa de acolhida, de pertencimento, de esperança. Então, quando a gente tem um quadro de tamanha desigualdade, como é o que se dá no Brasil ao longo de tanto tempo, o Estado brasileiro é absolutamente ineficiente em propor a qualidade de vida para a população, inclusive nos governos petistas, pois apostaram, né, num ciclo evidentemente falho de commodities baratas, e quando o preço está alto, o Brasil bate o bolão, quando está baixo, a gente se ferra. Então, uma política de aposta muito, muito irresponsável que foi feita nos governos ditos de esquerda desse país. Então, desde que a gente teve a ascensão ao poder dessa direita esquerda, ao mesmo tempo, me parece que houve um distanciamento das bases populares. Como eu disse, o poder não aceita vácuo. Então, é evidente que alguém, entidade pública, entidade privada, iria assumir esse espaço. E, na minha visão, quem assumiu esse espaço foi justamente as igrejas neopentecostais. Não nem propriamente evangélicas, mas mais a linha, o segmento neopentecostal. E daí a gente percebe que eles se instalaram nos meios de comunicação, tem um canal de televisão que é puramente do Edir Macedo, que é a Record. Eles se instalaram dentro do mercado financeiro, então fazem parte do oligopólio financeiro. Eles se instalam em todas as esferas de poder. Ou seja, se há uma ameaça à democracia, não é propriamente no número de candidatos que vem. O pepino está muito mais embaixo, minha gente. O pepino vem lá de trás. Ele, quando a gente abandona o contato com a base, quando a gente faz acordão para governar melhor, esquece a razão que nos levou até lá. Então, eu atribuo isso à ausência do Estado brasileiro. Quando existe o crescimento da desigualdade, como a gente vive no Brasil, pelo menos aí, vamos colocar desde 2008, que acho que é o último ano de prosperidade, né, que o governo Lula trouxe, a partir disso a gente está numa crise que só se aprofunda, crise econômica, crise política, crise de representação. Aí o nosso povo abre lá o Jornal Nacional, 8 horas da noite, e vê uma novela policial falando que o Estado é ineficiente, falando que as estatais só roubam, falando que o projeto nacional não deveria existir, falando que a gente tem que nos ajoelharmos à economia de mercado e sermos bons moços internacionais, que assim vai entrar recursos. Minha gente, isso é uma balela sem tamanho. E aí o nosso povo vai lá e vê o William Bonner falando tudo isso. Porra, a gente dá um soco, uma facada no peito da esperança do nosso povo. Então é evidente que eles vão buscar, já que na política e no Estado eles não percebem isso, eles vão procurar na metafísica uma acolhida. Eles vão procurar na metafísica um pertencimento. Eu não julgo. Sinceramente, eu compreendo. Não dou minha anuência. Não aceito, não acho que é o correto. Mas eu compreendo com o meu coração isso. Então a gente precisa parar um pouco de, gritar para convertido. Isso que eu tenho, longe de mim fazer ilação de ninguém aqui. Pelo contrário. Estou falando do meu caso mesmo. Eu, Dudu, cansei de gritar para convertido. Porque se a gente ficar só nessa, sem dialogar com o outro lado, sem lembrar
que existe uma pauta prioritária para o povo, esse povo que hoje votou no Bolsonaro, que votava no Lula, há coisa de 2 eleições atrás. O que aconteceu de tão grave para esse povo ir de um oposto ao outro espectro? É uma falha do Estado brasileiro, principalmente na macroeconomia. A desigualdade, os problemas sociais que a gente vive, vocês acham que isso não tem ligação com o crescimento? E olha só, tudo bem que existe uma naturalidade, porque a população, me parece que é natural que as candidaturas evangélicas cresçam, porque fato é que a população evangélica cresceu. Agora, o que nós devemos entender disso? Será que a gente tem que entender que está tudo perdido? Ou se a gente deve retomar o contato com a base para tentar retomar esse poder que foi ocupado? Então, eu acho que tudo tem a ver com a eficiência da República Brasileira, com a eficiência do Estado brasileiro. Então, nós precisamos nos unir dentro de uma ideia que nos dê norte disso tudo. E a mim, mais uma vez, não estou dizendo que é exatamente isso, mas é a hipótese que eu atribuo. A hipótese que eu atribuo é justamente o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Nós temos todas as condições de fazer a vida desse povo muito mais feliz. E sabe, eles acreditem na eficiência do Estado brasileiro. E não propriamente que abandonem a sua esperança no nosso Estado, no modelo de Estado, né? E vão buscar acolhimento em outros lugares. Então, eu acho que a gente precisa compreender a realidade do nosso povo. Então, não sei se a gente, na verdade, eu comecei falando que nós divergiríamos, mas não sei se propriamente divergimos. Eu só acho que a gente talvez tenha olhado a análise, sabe, de outra forma. Mas eu acho muito produtivo esse nosso debate aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que, como a Isabel comentou um pouco mais atrás, acaba que todas as nossas visões são enviesadas, né? Nós temos como parâmetro a nossa experiência de realidade, né? Eu comentei isso também na live exclusivamente de candidatas que nós fizemos na sexta-feira, que por mais que a gente queira abraçar todas as pautas minoritárias, enfim, é impossível, né, a gente conseguir desenvolver trabalhos que beneficiem todas as pessoas em todas as necessidades. A gente acaba tendo que escolher, né, escolher algumas, o que está mais próximo da gente, o que a gente se identifica mais. Devido ao tempo, nós já vamos nos encaminhando para o final, e eu gostaria, antes de convidá-los a fazer suas considerações finais, lembrar a nossa audiência e agradecer, né, quem nos acompanhou até aqui, me remetendo também à fala da Tereza, creio que tem a ver a gente pensar que, claro, né, com o aumento do número de evangélicos, o número de candidatos aumentar, faz todo sentido, são diretamente proporcionais, né? Se você tem um maior número de religiosos, eles estarão mais presentes na sociedade como um todo. E, no entanto, nós sabemos que é crime eleitoral fazer propagandas dentro de templos religiosos, né? Inclusive, existe um aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral onde é possível você fazer essas queixas, fazer denúncias, chamado Pardal. Nós estamos divulgando no movimento, e é exatamente isso. O problema não é nem tanto, creio eu, né? Não é nem tanto a presença, mas assim, como que essa presença ela atua, né, dentro dos poderes públicos, enfim. Acredito que a base do diálogo tem a ver com isso, e só um instante já vou abrir para as considerações finais. E só terminando essa colocação a respeito do movimento, né? Nós estamos aqui para compreender as diversas realidades desses pontos de vista, e divergir é não só saudável, como necessário para a gente repensar toda a sociedade. Então, vamos para as considerações finais. Se você quiser começar... Só complementar esse ponto que você trouxe, brevemente, rapidamente. É evidente que a gente tem aí o crescimento natural da população evangélica, mas esse crescimento tão abrupto das candidaturas
é evidente que nós temos pessoas politiqueiros aí que se aproveitam dessas pautas e usam desses nomes. E aqui eu não preciso nem ir muito longe, basta lembrar da Flor de Lis, né? São tantos exemplos que é bom nem começar a fazer a lista, né? Muito bem. Então, vamos começar as considerações finais. Eu vou voltar para a ordem do começo, por favor. Eu comecei com você, Tereza. Por favor, suas considerações finais. Seu microfone está fechado. Está desligado, é isso que eu ia falar. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade de estar falando o que a gente está pensando, que está propondo para o povo. E quero falar da nossa campanha, que a nossa campanha é indígena, uma campanha totalmente ecológica, sustentável, sem panfletos, sem poluição, ao meio ambiente, a respeito ao meio ambiente. E eu quero mostrar aqui que o nosso folheto é uma folha, tá? Aqui, ó. Viu? É uma folha. Não temos panfleto. Essa aqui é a nossa identificação da nossa campanha, tá totalmente sustentável. Uma folha da árvore da natureza. E então, estamos trazendo essa nova forma aqui de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente e também mostrar aqui, olha o livro aqui que saiu, viu aqui? Aqui, as 20 lideranças que desfilaram na Mangueira, tá vendo? Do Jesus da gente, aqui, e dizer que o respeito é fundamental, religiões, o diálogo e a democracia. Então, eu quero agradecer aqui a todos e que sigam a gente nas redes sociais, o Instagram, para ver as nossas propostas, que nós temos propostas para cultura, para educação, saúde, meio ambiente, está tudo na nossa página nas nossas redes sociais. Então, sigam no Facebook, no Twitter, no Instagram, que nós temos lá todas as nossas propostas que nós estamos trazendo para o Rio de Janeiro com a sabedoria dos povos originários para melhorar a vida dessa população que precisa do nosso apoio. Tá? Então, eu agradeço essa oportunidade, estamos à disposição para qualquer outra conversa. Obrigada a todos e aos companheiros aí também. Boa sorte para nós todos. Saúde, importante. Muito obrigada, Tereza. Agora, Dudu, eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Eu gostaria de pedir para você fazer as considerações. Caso ficar muito em cima, você fique à vontade para se retirar. Tudo bem? Tá bom. Muito obrigado, Ana, de verdade, por essa... Mais do que um convite para a gente conversar, também agradeço, pelo conteúdo da nossa conversa aqui. Eu acho que um tom extremamente respeitoso, amistoso, e que a gente pode fazer uma troca de ideias. Como a Isabel colocou lá no início, a gente sai daqui aprendendo com vocês. Então, muito obrigado por essa troca de experiência. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui até agora, fazer uma saudação especial à minha companheira de chapa, Paula Vanessa, que está aqui, comentando, dando uma força aí para quem milita pelo Estado laico nesse país, e principalmente aqui em Curitiba. Eu quero agradecer a você, Paula, agradecer a Tereza, agradecer a Isabel, agradecer a você, Ana, a Paula também, por toda a gentileza no convite, no trato, e principalmente pela iniciativa que vocês estão tendo aqui. O objetivo que vocês estão fazendo, que é tão importante para a gente, poder fazer essas discussões para auxiliar o nosso povo realmente num caminho de que ele possa se orientar, ficar mais prevenido dessas enganações, dessas presepadas que a política, vez ou outra, nos aponta. Então, eu gostaria de realmente só ter uma palavra de agradecimento, convidar a você, que é de Curitiba, vota aqui, ainda não tem candidato a vereador, acesse o nosso site, dudumoreira.com, conheça as nossas propostas de desenvolvimento local, nosso projeto municipal de desenvolvimento. Aqui, se você está acompanhando essa live, muito provavelmente a pauta da liberdade religiosa
e é cara. Então, nós temos um capítulo inteiro no nosso projeto municipal dedicado justamente à liberdade religiosa. Eu convido você a conhecer as minhas propostas. No dia 15, eu peço seu voto com muita confiança por ter feito a tarefa de casa no 12456 do Moreira, vereador de Curitiba. E, mais uma vez, meu muito obrigado pela oportunidade, Ana. Forte abraço e espero a próxima. Obrigada, Dudu. Muito obrigado pela presença, foi excelente. Muito bem, antes de me despedir, então, por favor, Isabel, suas considerações finais, e então encaminharemos para o encerramento. Agradecer mais uma vez, né, ao Movimento Brasil Laico, a você, Ana, pela forma como você conduziu e mediou, né, uma forma muito serena, muito tranquila, muito obrigada. Obrigada, Dudu, aí pela fala, Tereza também, pela fala, por compartilharmos esse momento aqui tão rico, as pessoas que nos acompanharam, né, aos companheiros que colocaram seu apoio aqui, também a todos os demais de outros estados que também participaram. É muito bom quando a gente tem esse feedback, dizer da importância de momentos como esse, como nós precisamos promover mais e mais momentos como esse, de extrema importância, né? Eu espero e torço, Dudu, que você consiga sucesso, que você, Tereza, consiga sucesso aí no estado de vocês, na cidade de vocês, e dizer que, na verdade, as formas de olhar diferentes, eu considero que nós estamos compartilhando uma realidade, como se todos estivéssemos numa grande sala e tivesse uma paisagem lá fora, e cada um olha pela sua janela, que é a janela da sua própria formação. Então, Tereza traz a formação dela dos povos originários, Dudu traz a formação dele, eu trago aqui da Bahia a minha formação, e a gente olha pela janela e a gente vê paisagens, aspectos diferentes da paisagem, mas existe uma realidade compartilhada, e eu acho que nessa realidade compartilhada nós comungamos, que é o respeito à diversidade, que é o respeito à religião, que é a luta pela democracia, e que o Estado brasileiro retome o seu lugar, porque está havendo um desmonte do Estado brasileiro, na verdade, e acho que precisamos sim retomar as bases, acho que isso é ponto e senso comum, mas isso é uma responsabilidade não de um partido, estando ele ou não no poder, é responsabilidade de toda a esquerda. Eu acho que a esquerda precisa fazer como um todo tomar essa consciência e voltar para esse diálogo de base, porque o fato de um partido estar no poder não significa que está na responsabilidade dele, embora essa responsabilidade tenha que ser cobrada e seja maior, mas todos nós precisamos retomar esse diálogo com a população, com as pessoas, com as bases, porque quando precisamos desta base, no golpe de 2016, nós não tivemos esse apoio popular amplo, correspondente a tantas políticas públicas que foram implantadas, em que pese os equívocos macroeconômicos, mas sim, houve um grande avanço em políticas públicas que fizeram uma certa movimentação na pirâmide brasileira, que não se movimentava, acho que desde de 1500. Então, eu acho que fica aqui, né, essa minha visão poética de todos nós, vendo por nossas janelas, mas compartilhando uma realidade em comum, que nós possamos nos irmanar em relação a esta realidade comum, compartilhada, e que possamos, unidos, né, nos pontos chaves, e aí a luta para combater esse retrocesso e o fascismo no nosso país, e esse desgoverno aí, que realmente, sem comentários. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Ana, antes de você encerrar, só, por favor, deixa eu fazer uma consideração sobre o comentário da Viviane Moura aqui, que eu acho extremamente importante. Ela coloca, gente, desculpa, mas a bandeira do Brasil tem me incomodado muito. Companheira, essa bandeira é de todos nós, e não dos sequestradores dos símbolos nacionais. Nós não temos que deixar essas bandeiras ficarem com eles. Isso aqui representa o povo do Brasil inteiro. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. O Bolsonaro foi eleito, eles passaram com o hino nacional e trio elétrico e com a bandeira do Brasil. Eu sei o que você está falando. Só que isso não é motivo da gente abandonar um símbolo que é de todos os brasileiros. Pelo contrário, precisamos retomar. Exatamente, precisa retomar esses símbolos. As cores da nossa bandeira são lindas, porque, né,
A gente vai colocar esse rótulo que eles querem tomar para si. Não, senhora. Muito bem. Então, para encerrar, eu gostaria de parabenizar a vocês pela coragem e pela boa vontade de participar do nosso diálogo sobre Estado laico. Gostaria de lembrar de novo o pessoal que quiser denunciar propaganda eleitoral e crimes eleitorais, baixem o aplicativo Pardal, você faz a denúncia direto para o Tribunal Superior Eleitoral. E também, se você sofrer intolerância religiosa, Disque 100 contra a intolerância religiosa. Muito bem. Então, nós ficamos por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada pela audiência que nos acompanhou até aqui. E semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima.